agora ao Manhã Cidade. Então, doutor Emanuel, conseguir um objetivo muito rápido, tem que olhar direitinho o caminho a ser percorrido, né? Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Renato e Mário Flávio. Prazer mais uma vez estar conversando com vocês sobre saúde. E vamos conversar hoje sobre o perigo realmente do emagrecimento rápido, né? E utilizando métodos que muitas vezes não são os mais seguros, tá? De fato, quando se aproxima o verão, Renata, muitas pessoas querem, né, emagrecer, querem ter um corpo melhor, né? E querem tirar o atraso do ano todo em 2, 3 meses, né, para chegar ali em janeiro bem. Mas isso muitas vezes coloca a sua saúde em perigo. E a gente tem que ter muito bom senso, muito critério e acompanhamento de profissionais qualificados para que a gente tenha um emagrecimento de face saudável, né, um emagrecimento que respeita a fisiologia do corpo, que não coloca a sua saúde em risco. E muitas vezes as pessoas, até sem auxílio médico, né, sem auxílio de um nutricionista, começam a fazer dietas, não só uso de medicações, de uma forma muito brusca, muito radical. E isso traz, inclusive, prejuízos para a saúde e que é um emagrecimento que a gente sabe que não é sustentável. De fato, a gente constrói o corpo que a gente quer ter no verão em todos os meses do ano, em todos os dias, fazendo atividade física, se alimentando bem e, se possível, se tiver indicação, de uma forma muito indicada, muito estudada, né? Se a pessoa tiver indicação do uso de alguma medicação para emagrecimento, se tiver critério, essa pessoa ela pode ser submetida sim ao tratamento de emagrecimento. Agora, lógico que isso com muita responsabilidade. Essa história de medicamentos, né, virou um tabu, né? Quando se fala de medicamento, parece que a pessoa cometeu um crime para emagrecer. Mas aí o senhor falou bem, né, com a supervisão de um profissional, né, depois de todos os exames e analisar a situação do paciente, sim, ele pode fazer uso de medicamento, mas não por conta própria, né? Justamente, Renato, o que é que a gente vê hoje, né? Muitas farmácias, muitas pessoas acabam recorrendo de forma voluntária a farmácias, né? E as farmácias muitas vezes vendem essas medicações sem prescrição médica. E para utilizar a medicação para emagrecimento, você tem que ter critério, você tem que ter diagnóstico de obesidade. Muitas vezes as pessoas sem o diagnóstico de obesidade acabam recorrendo para as medicações de emagrecimento, né, de forma indiscriminada, e acaba tendo mais efeito colateral do que o próprio emagrecimento. E isso coloca muito sua saúde em risco. Né? Como eu falei, a gente precisa de diagnóstico. Para você ter o uso de medicação, você tem que ter doença presente. Ninguém usa medicação saudável. Você pode utilizar um suplemento, utilizar algum suplemento que possa melhorar seu metabolismo, melhorar sua massa muscular. Isso sim, a gente não precisa de fato de um profissional ali obrigatoriamente para ajudar. Existem suplementos muito seguros que o paciente ele pode utilizar, como uma creatina, uma proteína. Isso aí não vai colocar sua saúde em risco desde que seja utilizado de forma correta. Mas as medicações, de fato, tem que ter critério. E o abuso dessas medicações pode sim trazer sérios prejuízos à saúde. Por isso que é sempre importante a gente ter o auxílio de um médico. O senhor falou aí em emagrecimento sustentável. O que seria isso? Isso. Vamos lá, Renata. O que é que acontece? Quando eu digo ao paciente que ele tem necessidade de utilizar alguma medicação, eu estou me baseando em um diagnóstico de uma doença chamada obesidade. A obesidade ela é uma doença, tá? Da mesma forma que é radical dizer para o paciente que ele tem que utilizar sempre medicação para emagrecer, é radical também a gente condenar o uso de medicação. A gente vê muitos profissionais também condenando, não use medicação, mas muitas vezes o paciente ele precisa e tem diagnóstico para utilizar isso, tá? O emagrecimento sustentável que eu falo é quando você consegue emagrecer e manter o peso, porque muitas pessoas não conseguem manter o peso perdido por conta da má indicação do tratamento. Fizeram dietas muito radicais que não conseguem sustentar essa dieta por muito tempo, eliminam macronutrientes como carboidratos simples, né? Como massas. A gente precisa muitas vezes desses macronutrientes para a nossa saúde também. A gente precisa também ter equilíbrio alimentar e quando a gente é muito radical, geralmente esse emagrecimento ele não se sustenta por muito tempo. Você vê uma pessoa que perde 20 quilos em 3 meses e 4 meses, geralmente ela volta a engordar. Então esse é um emagrecimento que não é saudável e nem tão pouco sustentável, tá? Então é importante a gente ter critério realmente no emagrecimento. Ô, doutor, uma dúvida que eu tenho com relação a essas medicações é o seguinte, a gente, é uma cultura do brasileiro se automedicar, né? A gente tem uma dor de dente, tem uma dor de barriga, vai na farmácia, compra, quando chega lá,
pede uma opinião, né, da pessoa que está, do balconista, do farmacêutico, qual é o remédio para isso? Aí às vezes a pessoa indica lá. E isso, organismo para organismo é diferente, né? Por isso que é importante, né, você ter a consulta médica, porque um medicamento que pode funcionar para a Renata, por exemplo, ele pode não funcionar para mim, até a dosagem, né, pode ser diferente para um para outro. Esse é o perigo, né? Porque a curto prazo, por exemplo, tem um medicamento que eu não sei se ele é usado ainda, chamado sibutramina, que muita gente usava ele para emagrecer. E ele funcionava a curto prazo, mas depois a pessoa, quando parava de tomar ele, comia um boi praticamente por dia. E aí voltava todo o peso e ainda mais, né? Justamente, Mário, é o que eu falo, né? Geralmente essas medicações, elas têm que ter critério para ser utilizada, né? E a cultura do brasileiro de se automedicar, ela já foi mais forte, né? Hoje a gente tem muito mais critério. Por exemplo, antigamente a gente podia comprar antibiótico sem receita médica. Hoje está muito mais restrito o uso, né? Então a gente precisa ter, de fato, uma indicação médica, indicação formal para o uso de qualquer medicação, e não diferentes são as medicações para emagrecimento. Você mencionou o uso da sibutramina. A sibutramina é uma medicação que, de fato, ela proporcionava ao paciente um emagrecimento rápido, né? Porém, a gente tem que ter muito critério. Por exemplo, pacientes hipertensos, cardiopatas, não podem utilizar a sibutramina. Pacientes muito ansiosos, também é um perigo à saúde utilizar a sibutramina por conta dos efeitos colaterais. A sibutramina, por exemplo, é uma medicação que ela aumenta risco cardiovascular em pacientes cardiopatas, né, que já infartaram. Então, assim, a gente tem que ter critério. Pacientes hipertensos também não pode utilizar, e a gente via as pessoas utilizando dessa forma. E aí vai trazendo, de qualquer forma, um risco à saúde e complicações. Então, medicação para emagrecimento, a gente tem várias medicações hoje eficientes, eficazes, mas porém elas têm que ter um efeito, uma indicação formal e critério para ser utilizada. E aí, quando a gente utiliza a medicação sem critério, sem acompanhamento médico e profissional, a gente acaba tendo o reganho de peso, como você falou, né? As pessoas, quando tiram a medicação, que ninguém vai tomar a medicação para o resto da vida, acabam ganhando peso, muitas vezes em excesso, tá? Então, é muito importante a gente mudar o estilo de vida durante o uso da medicação, né? Durante o uso da medicação, a gente sempre indica ao paciente que ele precisa fazer atividade física, ele precisa ter uma dieta personalizada para a sua individualidade, para que quando a gente retira a medicação, né, esse paciente ele possa manter o peso que ele perdeu. E aí o emagrecimento se dá como sustentável. Doutor Manuel, a gente começou falando nesse papo sobre o verão que está se aproximando, né? E o senhor falou também que para ter um peso razoável é preciso uma constância, né? Essa atitude deveria ter sido tomada já há algum tempo. Mas tem como fazer alguma coisa ainda para o verão, assim, para quem está... Não vai perder 20 quilos, vai perder uma coisinha. Qual é a orientação? A atividade física, uma alimentação balanceada? O que é que a gente faz para chegar menos pesado na ceia de Natal? Muito bem, Renata. É uma preocupação muito grande das pessoas hoje, já que o Brasil hoje está ocupando... Acho que ligaram para a doutora Manuel. Acho que caiu. Desculpa. Voltou. O Brasil está ocupando hoje um ranking muito grande em relação à obesidade, tá certo, Renato? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação de fato, ao ganho de peso, né? A obesidade. O que é que a gente preconiza? Se você quiser realmente ter perda de peso, construa esse corpo durante o ano todo, tá? Mas se você quiser perder um pouco mais de peso, o mais indicado é que você procure um nutricionista, um educador físico, um médico para te auxiliar nesse processo. E a importância da gente trabalhar na base, né? A criança, adolescente, de ter uma alimentação saudável, ter uma vida de prática de exercício, para lá na frente não estourar. Eu acho que isso é como se fosse uma carreira de um jogador de futebol, de uma profissão, né? Vai começando na base para quando ele estiver no auge ele não ter problemas aí com a obesidade, né? Com certeza, Mário Flávio. A gente ocupa também hoje no Brasil um ranking muito triste, que é a obesidade infantil. Eu atendo muitos pacientes adolescentes, não atendo o paciente infantil, mas o paciente adolescente obeso, né? E a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais ganhando peso de forma mais precoce. Então é importante a gente cuidar da base, né? A própria escola, ela tem um papel muito importante na questão da alimentação, né? Ensinar os alunos a ter realmente uma alimentação mais saudável,
porque a gente vive num mundo que corre muito, né? Então a gente busca facilidade e assim também é na alimentação. Então é importante, de fato, a gente cuidar da base. Você, mãe, pai, ofereçam alimentos de qualidade para os seus filhos, evitem fast food, refrigerantes, né, doces em excesso. Logicamente que a gente não vai privar uma criança de tudo isso, que isso aí faz parte também da alimentação, mas é importante que a gente tenha cuidado e não tenha rotina do consumo desses alimentos dentro de casa, tá? Uma medida que a gente sempre fala nas consultas para os pacientes é que não compre esses alimentos para dentro de casa, porque na hora ali de emergência, de fome, você vai recorrer a esses alimentos mais calóricos e aí começa de fato a obesidade. A obesidade ela, geralmente começa na infância, quando não tratada, com certeza essa pessoa vai ser um adulto doente, tá? Então a gente tem que ter muito critério em relação à alimentação de fato. Perfeito. Obrigada, doutor Manuel. Até semana que vem. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom trabalho para vocês. Muito bem. Esse foi o doutor Manuel Ribeiro, na Clínica da Cidade.